A incidência de greening chegou a 44% no cinturão citrícola do estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Este é o 7º ano consecutivo de crescimento da pior doença da citricultura. Para falar mais sobre esse assunto importante, eu recebo aqui no Agro Record o Renato Bessanese, que é pesquisador do Fundecitrus e vice-diretor do Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Renato, primeiro explica para a gente o que é o greening, como que ele ataca os pomares? O greening hoje é considerado a principal doença da citricultura, não só brasileira, como mundial. É uma doença causada por uma bactéria, que essa bactéria ela vive dentro dos vasos do floema da planta, que é aquele que conduz a seiva elaborada, os açúcares produzidos nas folhas, e leva esse açúcar para os frutos e para as raízes. Então essa bactéria acaba causando o bloqueio desses vasos, né, e diminui a produção da planta. Os frutos vão ficar deformados, pequenos, vão cair precocemente com uma pior qualidade. A planta ela vai acabar desfolhando e perdendo a parte do sistema radicular que absorve água e nutrientes. Então a planta com o tempo vai definhando. Essa bactéria é transmitida por um pequeno inseto, né, de 2 milímetros chamado psilídeo. E uma vez que ele se alimenta numa planta doente, adquire essa bactéria se multiplica no corpo desse inseto e ele voando para outra planta na busca de brotações, que é onde ele se alimenta e também coloca os seus ovos, ele acaba se alimentando dessa planta e transmite a bactéria. E aí ela vai colonizar a planta e causar todos esses sintomas que eu comentei. E Renato, o que dizem os últimos levantamentos, os últimos estudos do Fundecitrus com relação à taxa de infecção por greening? Esse levantamento o Fundecitrus faz todo ano, né, de abril até agosto, em que a gente monitora, faz um levantamento amostral, e ele mostra que pelo 7º ano consecutivo a doença cresceu. Ela saiu de 2023 em 38% e no ano passado chegou ao índice de 44%. Então, um aumento aí em torno de 16%, o que é bastante preocupante, porque isso quer dizer que a gente tem praticamente 90 milhões das laranjeiras no cinturão citrícola de São Paulo e sul do Triângulo Mineiro com a presença da bactéria. E vocês conseguem saber o motivo para esse aumento aí seguido, né? Foram 7 anos, como você falou. Quais os motivos para isso? São vários motivos, né? Para a tempestade acontecer, né? São vários motivos. O principal motivo que a gente tem visto é a resistência do citricultor em eliminar as plantas doentes. Como essa doença não tem cura, né? E você mantendo uma planta doente no campo, você permite que o inseto adquira a bactéria nessa planta e transmite para outras plantas. Então, o produtor ele ficou, sem eliminar a planta doente, ele ficou muito dependente da ação de inseticidas para o controle do inseto vetor, né, do inseto que transmite a doença. E aí a gente começou a perceber também alguns problemas na aplicação dos inseticidas. Então, o produtor ele buscava os produtos mais baratos e acabava repetindo o mesmo tipo de produto, selecionando indivíduos da população do inseto resistentes aos inseticidas. E esses produtos foram perdendo eficácia, né? Além disso, a gente percebeu um intervalo muito longo entre uma aplicação e outra, principalmente no período de brotação, em que a folha está crescendo, e é difícil você, com a aplicação de inseticida, manter aquele tecido protegido durante o tempo se a folha está emitindo novas folhas, né? A brotação está crescendo. E, além da resistência, do intervalo prolongado, a gente também percebeu algumas falhas na aplicação. Então, principalmente em pomares adultos, né, se fazia uma boa aplicação de baixo até o meio da planta, mas as plantas muito altas, a parte superior da planta, que geralmente é onde tem mais brotos que atraem psilídeo, não tinha uma boa cobertura pelos inseticidas. Isso fez com que aumentasse então a incidência nesses últimos 7 anos. Bom, apesar desse aumento, ele foi menor do que nos anos anteriores. A gente pode considerar uma boa notícia, uma pequena boa notícia no meio dessa taxa de infecção considerada alta ainda? Sim, isso é uma excelente notícia porque, sabendo desses problemas, né, na tecnologia de aplicação e na rotação de inseticidas, isso foi alertado aos produtores e eles passaram, então, necessariamente a usar inseticidas com modos de ação diferentes, né, impedindo o crescimento ainda maior dessa população resistente do inseto. Então, usando novas moléculas de inseticida, foi possível baixar a população do inseto. Então, a gente deu uma freada no crescimento da doença. Como é uma doença que os sintomas só aparecem em torno de 6 a 8 meses depois da picada do inseto, né, da transmissão da bactéria, a gente espera que nesse próximo ano ainda tenha uma desaceleração ainda maior no crescimento da doença. Isso foi bastante importante. Nós tivemos também, no segundo semestre do ano passado,
um período muito quente. E esse período muito quente, ele desfavorece tanto a bactéria, a multiplicação da bactéria, mas também desfavorece também a população do inseto. E Renato, você disse aqui no começo da nossa entrevista que a taxa média de infecção gira em torno de 44%. Mas algumas regiões aqui do estado de São Paulo, do interior, Porto Ferreira, Brotas, Limeira, por exemplo, têm uma taxa muito mais alta. Qual o motivo disso? Então, o motivo, esse aumento da resistência do produtor em eliminar as plantas doentes, né, principalmente aquelas plantas adultas com bastante produção ainda, com sintomas iniciais da doença. Ele vê apenas um ramo da planta doente. E a planta é enorme, cheia de fruta. E a fruta valendo o que a gente sabe que ela está valendo hoje. Então ele tem uma resistência muito grande em eliminar essas plantas. A planta jovem, ela depaupera muito rápido, então o produtor é menos relutante em eliminar. Mas a planta adulta, ele quer conviver com essa doença, embora a gente saiba que não tem uma cura, mas ele quer prolongar o período de vida útil dessa planta. Então ele se reluta. E aí nessas regiões foi onde apareceu inicialmente a doença, né? Região de Descalvado, Porto Ferreira, Pirassununga, Matão, Araraquara, né? E aí, sem ter essa ação coletiva dos produtores no combate ao inseto vetor e na eliminação das plantas doentes, foi com o tempo acumulando a doença nessas regiões, até que chegou num ponto que foi inviável para o citricultor eliminar todas essas plantas doentes, porque senão ele eliminaria todo o pomar. Então, infelizmente, teve um aumento bastante grande, mas a gente tem outros casos bastante positivos em que a incidência da doença é bem menor. Por exemplo, na região de Itapetininga, a gente só tem 15% das plantas doentes, né, no sul do estado. Na região noroeste, São José do Rio Preto, em torno de 17%, Votuporanga, 3%, e o Triângulo Mineiro, Sul do Triângulo Mineiro, menos de 1%. Então, são regiões que ainda dá para se cultivar citros, plantar citros, sem o risco que o produtor vai enfrentar nas regiões, por exemplo, Limeira, Porto Ferreira, onde a incidência já é bem maior. E, Renato, quais são as principais ações de manejo quando a gente fala em controle do greening nos pomares? É um tripé básico que a gente fala, né? O uso de mudas sadias, né? Produzidas em viveiros protegidos, telados, isso é o primeiro ponto. Mas uma vez que você coloca essa muda no campo, ela pode ser contaminada. Então, o controle frequente do inseto vetor, prevenindo que ele consiga se alimentar nas brotações das plantas, que é onde ele vai colocar a bactéria, e a eliminação das plantas doentes sempre que possível, para você reduzir aquela fonte de contaminação onde o inseto pode adquirir a bactéria e transmitir para outras plantas. A gente compara muito o greening com a dengue, né? Eu posso fazer tudo na minha casa, não criar o mosquito, mas eu tenho um vizinho que armazena água parada, tem lá o pneu, as latas armazenando água parada e cria o mosquito. E eu mesmo passando repelente todo dia, uma hora o mosquito vai e me pica e eu vou ficar com dengue. Então, o greening é a mesma coisa, ele exige esse manejo, esse controle regional, coordenado por todos os produtores que estão dentro da região. E isso é muito difícil de fazer essa organização, mas o Fundecitrus, ele tem, hoje, junto com seus agrônomos da parte de transferência de tecnologia, atuado diretamente com o produtor, organizando grupos de manejo regional. Isso tem ajudado bastante. Bom, você citou aí agora algumas ações que são necessárias, que são possíveis, mas e se eu tenho, se o citricultor tem uma alta taxa de incidência de greening na sua lavoura? Qual ação ele deve priorizar? Ele tem que priorizar um bom controle do inseto vetor, do psilídeo. Ele tem que ter uma boa frequência de pulverização, evitando que o inseto adquira a bactéria nas plantas doentes e transmita para as plantas sadias. Então, ele tem que fazer a rotação de produtos e inseticidas, tem que aplicar no intervalo correto, normalmente em torno de 7 a 10 dias, o intervalo em uma pulverização e outra. E fazer uma boa aplicação, né? Cobrir toda a planta com a cauda inseticida. Então, ele tem que priorizar isso para que ele não se autocontamine, porque se uma planta contaminada tiver outras contaminações, que a gente chama de múltiplas infecções, ela vai definhar mais rápido. E aí ele acaba perdendo a longevidade produtiva dessa planta. Então, ele tem também que ter uma boa adubação para manter a planta, né? Tentar manter a sanidade dessa planta o mais tempo possível. Por exemplo, uma planta adulta, do aparecimento do sintoma até que ela perca metade da produção, demora em torno de 4 a 5 anos. Então, se ele parar de adubar, essa planta vai definhar bem mais rápido. Se ele parar de controlar o inseto, essa planta definha mais rápido. Então, essa seria a medida principal. Também os produtores buscar por áreas com menores incidências para fazer os novos plantios, porque uma vez que a planta jovem é contaminada, ela vai definhar rapidamente e todo o investimento do plantio vai ser perdido em 2, 3 anos. Então, buscar áreas com menores incidências, né, nos extremos tanto sul como norte e noroeste do estado, para que os novos plantios consigam sair dessa fase mais crítica deles, que são os pomares até 4, 5 anos de idade,
e atinjam a idade adulta com menor incidência possível da doença. E, Renato, quais os principais impactos econômicos sobre essa alta taxa de infecção de greening? Bom, só para te dar um número, né? O ano passado a gente teve uma taxa de queda prematura de frutas, né, em todo o cinturão citrícola, em torno de 8,3%, que representa mais ou menos 32 milhões de caixas de laranjas que foram perdidas somente pela queda prematura de frutas nas plantas com greening, que é um número bastante elevado. Se a gente considerar de 2005 até aqui, né, pelos dados da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, já foram eliminadas mais de 64 milhões de plantas de laranjeiras. Então, são impactos bastante consideráveis, né? A nossa área produtiva reduziu em torno de 20%, né? O número de produtores, principalmente produtores pequenos, que acabam ficando onde é mais difícil ter um controle efetivo dessa doença, também a gente tem um impacto social bastante grande, que eles acabam deixando a cultura de produção de citros e vão para outras culturas. Sim, são números bastante significativos, né? E como é que é o trabalho do Fundecitrus junto com os citricultores? Bom, o Fundecitrus ele tem um departamento de pesquisa, onde a gente busca estabelecer as melhores práticas de manejo, conhecer os melhores produtos para se aplicar, a melhor época de aplicação, o que fazer, dar toda essa informação de onde tem áreas mais tranquilas da doença, áreas mais críticas com maior risco. Nós temos toda a equipe de transferência de tecnologia que pega os resultados da pesquisa e leva diretamente para o produtor, organizando esses grupos de manejo. Nós temos também um sistema de alerta de monitoramento, né, que a gente chama de sistema alerta psilídeo, onde a gente faz um monitoramento da população do inseto em todas as regiões do estado. E assim que a população começa a crescer, a gente manda esse alerta para os produtores para que todos façam uma pulverização conjunta dentro da região, porque assim a gente consegue abaixar a população do inseto de uma maneira generalizada, né, e aí ele não fica pulando de uma propriedade para outra. Isso é um trabalho bastante importante. E outro trabalho bastante importante é que nós chamamos de ações externas de redução de inóculo, que seria, ao redor das propriedades comerciais, localizar plantas de citros, ou mesmo de murta, que é uma outra planta hospedeira do inseto, e fazer a substituição dessas plantas por outras frutíferas, né? Então, nós tiramos as plantas de citros, as plantas de murtas, substituímos por outras frutíferas, para que essas plantas no fundo de quintal, nas pastagens, ou mesmo em florestas, ou até pomares abandonados, não sirvam de fonte de aquisição da bactéria e criação do psilídeo e passem para os pomares comerciais. Então, é uma ação bastante ampla que vai da pesquisa até essa ação regional de controle da doença. E você citou agora há pouco aí a dengue, né, fazendo um parâmetro aí do psilídeo, né, responsável pelo greening e a dengue. É necessário uma ação, tanto Fundecitrus, citricultores, órgãos públicos, para que esses números caiam cada vez mais, né, Renato? Exatamente. A gente precisa ter a união de todos os produtores daquela região, para que um não interfira no controle do outro, né? Todos façam um controle regional. Nós precisamos do setor de pesquisa buscando novas ferramentas. Por exemplo, nós não temos variedades resistentes a essa bactéria, então nós temos que buscar como melhorar, né, as plantas de citros hoje para que elas se tornem resistentes. Nós temos que buscar novos inseticidas, né, mais sustentáveis, menos impactantes, né? Então, inseticidas biológicos, inseticidas botânicos, inseticidas naturais, que possam controlar esse inseto com menor impacto ao meio ambiente. Nós temos que procurar alguns produtos que possam interferir diretamente sobre a bactéria numa planta já doente para tentar recuperar e aumentar a longevidade dos pomares já contaminados. E o governo tem que participar, né, tanto na parte de defesa, né, hoje existe uma legislação em que a eliminação de plantas é obrigatória, mas a gente precisa ter um aumento na fiscalização dos pomares para que todas essas medidas sejam adotadas pelos citricultores de uma maneira homogênea. E, Renato, para a gente encerrar, recentemente vocês criaram um centro de estudos específico para a citricultura, sustentabilidade, né? Explica para a gente como é que esse centro está funcionando. Esse centro chama Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura. É uma parceria governo e iniciativa privada. Então, o governo entra, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, entra com uma parte dos recursos, e a outra parte dos recursos entra o Fundecitrus, que é uma instituição formada pelos citricultores do Estado de São Paulo. E aí, juntando esse orçamento, né, nós, junto com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, que é da Universidade de São Paulo, que vai ser a sede virtual desse centro de pesquisa, nós criamos uma rede nacional e internacional com diversos órgãos de pesquisa do mundo inteiro, do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, para
atuar em 3 linhas básicas. Primeiro, a melhoria do controle do inseto vetor e da bactéria. Então, essa busca por novos produtos e melhoria no manejo desse inseto. A segunda linha, o que a gente chama de mitigação de danos. Então, como fazer com que um pomar já infectado tenha uma longevidade maior, a gente consiga até curar as plantas. E uma terceira linha voltada à busca por plantas resistentes ou pelo menos repelentes, resistentes à bactéria ou repelentes ao inseto vetor. Então, hoje seria uma das maiores redes de pesquisa que a gente tem no mundo em torno dessa doença e a gente espera, a curto prazo, já trazer alguma solução. Muito obrigada, Renato, pela sua participação aqui com a gente no AgroRecord. Eu que agradeço. Muito obrigado.